No dia 16 de novembro de 1994, toda a família Monteiro se reuniram na residência do senhor José Rufino, em Lagoa do Barro. Desta feita para comemorarmos os 88 anos de idade do patriarca Arthur Monteiro. Foi realizado um grande culto a Deus em ação de graças, onde todos ali presentes ouviram um breve pronunciamento do mesmo, falando da gratidão e emoções que estava sentindo no momento de ver todos os familiares e amigos presentes, e se Deus ainda permitisse, estaria ali após 2 anos, comemorando seus 90 anos. Este era um de seus maiores desejos, mas já se sentia realizado. As circunstâncias da vida levam aos fatos e acontecimentos, pois no dia 10 de agosto de 1995, Arthur Monteiro é internado às pressas no hospital de Cascavel, onde ali foi diagnosticado um AVC, acidente vascular cerebral. E exatamente às 18 horas, Arthur Monteiro veio a falecer. Faltando então apenas 96 dias para o mesmo completar seus 89 anos de idade. Foi-se então o homem Arthur Monteiro. Ficou deste homem algo muito precioso gravado no coração de cada filho, de cada neto e parentes mais próximos. O exemplo de um ser, como esposo, chefe de família, um bom pai, um bom amigo, um bom professor e, acima de tudo, um autêntico servo de Deus. Exemplo este que deve ser observado e seguido por todos aqueles que fazem parte do todo da família. Quero estar, meu Deus, de ti, andando triste aqui na solidão. Paz e descanso a mim, teus braços dão. Qual o grau de amizade que o senhor tinha, sua família tinha com a família Arthur Monteiro? O meu pai era o íntimo amigo do irmão Arthur Monteiro. Por sinal, até ele convidou para ser compadre, né? E eu, na época criancinha, ele me apadrinhou, né, como meu padrinho, como chama padrinho de vela, né? Ele e a esposa dele, a irmã Maria Candeia, né? Que eu conheci muito tempo e respeitava como meus padrinhos. Ele dava muito conselho? Ele me dava conselho. Teve uma época aí, naquela época, no fim de 80, eu andei fazendo uma besteira por aqui e ele me deu conselho. E eu respeitava muito ele. Respeitei muito ele. E todos os conselhos que ele me dava eram os conselhos, né? Conselho de pai para filho. E depois de muito tempo, ele saiu da Ribeira, como a gente conhecia a Ribeira, né? Veio morar aqui no fundo da terra, né? Aqui na Lagoa do Barro. E eu saí da fazenda, vim morar aqui também, mais perto. E aí foi que a nossa amizade ficou mais, né, entranhada, né? Eu com ele e com a esposa dele, que era a minha madrinha também, né? E a família numerosa, né? Muitos filhos, todos nós eu com os filhos dele, os rapazes, nós viajamos para as festas, né? E vivemos um período de muita amizade, né? Depois a família foi se espalhando, tanto a dele como a minha família, né? Ficamos, a família ficando mais ausente, mas ele sempre só veio se afastar mais, né, de nós, assim, por distância, depois que foi morar no Cascavel, né? Esses conselhos que ele lhe dava serviu para o dia de hoje?
Se viu, sim, foi um exemplo. Né? Eu acredito que se não fosse a grande misericórdia de Deus e os conselhos que Ele me deu, eu hoje talvez não fosse mais, nem existisse mais. Mas Ele me chamava atenção e me dava conselho. Meu filho, não é assim que você deve agir. O homem, depois que casa, ele tem que respeitar a sua própria esposa e para ao menos receber o respeito da esposa. Né? Isso ele dá uns conselhos que hoje eu entendo, pela minha idade, eu entendo que era um conselho de pai para filho. A lembrança que eu tenho quando eles iniciaram a vida de crente, a vida cristã, eles primeiramente eles aceitaram e se congregaram lá no Riacho, né? Na igreja dos Adventistas. Né? Depois que foi construído aqui o templo aqui na Lagoa do Barro, foi a época que eu aceitei Jesus e eles já eram crentes. Né? E nós vivemos uma temporada se congregando junto ali na Lagoa do Barro. E eu, o irmão Arthur Monteiro, ele era uma bênção na igreja. Eu, muitas vezes, ele sendo usado pelo Espírito Santo, a igreja se alegrou muito. Né? E foi assim que eles viveram com a gente. E ao passar dos tempos, né, Jesus chamou a Maria Candeia e ele acompanhou as filhas para o Cascavel. E é isso. Quando Jesus chamou ele também, eu não pude ir, deu certo para mim para o velório, mas foi muito importante, muitas pessoas que, tanto da família como os que não são da família, acharam muito importante lá o velório. E teve pessoas da família que não suportou nem estar presente. Qual o conselho hoje o senhor deixa para a família de ver o exemplo dele como crente? A pessoa se lembrando das épocas passadas, na época dele, a gente se lembra como ele nos aconselhava, né? Isso é um exemplo para os dias de hoje, né? Para a família, tanto para a família como para todos nós, que eu via ele aconselhar as pessoas. Né? O irmão Arthur Monteiro, ele foi um homem que viveu muitos anos com a gente, ele crente e nós crentes, né? E eu me lembro, num certo dia que ele falou que, estando trabalhando, ele recebeu a visita do Espírito Santo. Ele contando a gente aquele momento na igreja, muita gente chorava. Isto serviu de uma lição muito maravilhosa. Eu quero, na minha expressão, falar para toda a família Monteiro que o grande exemplo que Arthur Monteiro deixou, a família deve seguir, porque foi o exemplo para a pessoa viver na verdade, na luz, numa vida de santidade. E todas as pessoas que ouvirem essas palavras, receba isto como uma aceitação do Filho de Deus, que não existe outra alternativa para mim e para ninguém a não ser aceitar Jesus como seu salvador pessoal
e viver uma vida como a de Arthur Monteiro, né? Eu agradeço a Deus, primeiramente, por essa palestra, por essa conversa que a gente teve neste momento, né? E só Deus mesmo é que tem poder para transformar o homem na vida que eu vivia para se tornar um cristão na vida que eu vivo hoje. Só Deus mesmo, né? Eu agradeço a Deus de todo o meu coração e a Ele também que foi a minha base para eu viver uma vida diferente para melhor. Aquele que faz a vontade de Deus. Pai, me dar o que me pertence, eu quero partir. Jesus ensinou enfaticamente que cumprir a vontade de seu Pai Celestial é uma condição prévia essencial para a entrada no reino dos céus. Isto, no entanto, não significa que a pessoa pode ganhar ou merecer a salvação mediante esforços ou obras. Isto é verdadeiro pelas seguintes razões. O perdão divino. O homem obtém mediante a fé e o arrependimento concedido pelo amor de Deus e a morte vicária de Cristo por nós. A obediência à vontade de Deus, requerida por Cristo, é uma condição básica conducente à salvação. Mas Cristo também declara-se ela uma dádiva ligada à salvação dentro do reino de Deus. Deus cumpre e torna possível a prática da obediência que Ele requer de nós. Isto é atribuída à ação redentora de Deus através do seu grande amor e do seu unigênito Filho. Todavia, o dom da graça de Deus não anula a responsabilidade nem a ação humana. Assim foram as ações de Arthur Monteiro, cumprindo e obedecendo à vontade de Deus em sua vida. Então me levantei, caminhei de regresso, o corpo ferido, isso eu confesso. Não tinha alimento para comer, água de fel me deram pra beber. De longe avistei no alpendre da casa, com os braços abertos meu pai me esperava. Caí de joelhos, ele me beijou, meu filho querido, que estava perdido, mas hoje voltou. Voltei, meu pai, hoje arrependido, quero ficar contigo, porque aqui é meu lugar. Voltei, meu pai, hoje arrependido, quero ficar